o que Ele fez por mim, por você, né? É muito gostoso saber que Deus nos ama, apesar de nós, da nossa limitação, da nossa dificuldade, Deus nos ama. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, Atos, capítulo 14, versos de 1 a 7. Atos 14, versos de 1 a 7. E esse é um texto que tem falado muito ao coração, e diz assim, verso 1: Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram a uma sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios, irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Verso 3: Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com os seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e os seus arredores, onde continuavam a pregar as boas novas do Senhor. Vamos orar nesse instante? Paizinho querido, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, tua graça, tua bondade, tua fidelidade. Obrigado pelo teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, apesar de nós, as nossas limitações, as nossas mancadas, os nossos erros. Deus, o Senhor nos ama e não há como negar isso. Teu amor nos constrange. Não recebemos o que a gente merecia e a gente ainda recebe de Ti amor, graça, perdão, oportunidades. Nos ajuda, Deus. Aumenta a Tua presença nessa tarde, início de noite, aqui nesse lugar. Senhor, nós temos fome de Ti. Nós precisamos do Senhor. Se o Senhor não nos der direção, a gente não sabe exatamente o que fazer. Se o Senhor não abrir o nosso entendimento, se o Senhor não tocar no nosso coração, na nossa vida, como vai ser difícil fazer escolhas, como vai ser difícil acertar, como vai ser difícil superar dificuldades, lutas na nossa vida, porque elas vêm todos os dias. Pai, vem sobre nós, trabalha sobre nós, derrama da Tua graça e do Teu amor. Senhor, cria em nós o desejo de estar na Tua presença, cria em nós o desejo de buscar a Tua face, como cantamos agora há pouco. Eis-me aqui, Senhor, usa-nos para o louvor da Tua glória. Oramos agradecidos em nome de Jesus, amém, amém. Antes que eu esqueça, nós vamos ter as crianças, isso, pode vir, irmã Rita, as crianças podem vir aqui. Eu estava esquecendo, gente, como que pode, né? Só uma semana sem estar aqui, a gente já vai esquecendo. Amém. Irmã Rita, o que é que as crianças vão ver hoje? Nós vamos ver como Deus é fiel para aqueles que são fiéis a Ele através da história de Daniel. Uau, fantástico, Daniel. Amém. Estenda a sua mão, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pelas crianças, obrigado pela irmã Rita, obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de poder ter um tempo e um investimento na vida das crianças. Abençoa, Senhor, para que essas crianças possam ouvir de Ti a história de Daniel, maravilhoso, ó Deus, que possam ser revestidos, guardados pelo Senhor para o louvor da Tua glória. Abençoado, ó Deus, sejam elas. Obrigado pela irmã Rita, obrigado pela sua dedicação, seu amor e sua graça, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Desligou isso aqui, né? Desligou, obrigado, senão eu não chego no final não. Amém. Eu quero compartilhar sobre pregando em meio à oposição. Esse texto, amados irmãos, é algo extraordinário.
Por quê? Em toda a história, você vai ver dois movimentos acontecendo: a expansão da igreja, o crescimento da igreja, apesar das dificuldades, mas você vai ver também a tentativa, a reação das trevas em cada momento. Por exemplo, a igreja, ela resistiu e ela venceu a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial veio e não destruiu, não parou a igreja. Veio a Segunda Guerra Mundial, de igual forma, a igreja superou, venceu. Lá na Inglaterra e na Europa, vieram várias epidemias e a igreja resistiu. Veio a Covid e a igreja resistiu. A igreja está aqui até hoje e ela vai resistir porque é vontade soberana do Senhor. Então, sempre a gente vai ver a expansão do Evangelho de Cristo Jesus, sempre. Ele vai avançar, querendo ou não, momentos difíceis ou não, vai avançar. Mas também nós temos a resistência das trevas. E esse capítulo 14, Paulo e Barnabé estão na cidade de Icônio. Eles estão pregando, e o versículo 1 diz assim: eles pregaram de tal maneira que falaram e creu grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Olha que coisa interessante. Eles pregaram, uma grande multidão de judeus e de gregos aceitavam o Senhor. Mas ao mesmo tempo, na mesma rapidez, veio a oposição. Queridos, sempre aonde há a luz, as trevas vão tentar reagir e impedir o avanço seu e meu na nossa vida. E é interessante que o texto vai nos ensinando que a fidelidade a Deus é mais importante do que sermos aceitos pelos homens. Fidelidade a Deus é muito mais importante do que as pessoas nos aceitarem. Por exemplo, eu e você não precisamos provar nada para ninguém. Eu e você não precisamos provar nada para o nosso pai, mãe, irmãos, filho, tio, tia, nada para ninguém. Nós só precisamos ser aprovados por Deus. É Ele a pessoa mais importante. Às vezes a gente passa a vida lutando para ter a aprovação de alguém. Por muito tempo, às vezes eu lutava para ter a aprovação do meu pai, e quando eu entendi que eu só preciso ser aprovado por Deus, muda postura, visão, atitude, escolha, estilo de vida, tudo, irmãos. E eu fui aprendendo que a vida só é dura para quem é mole. Se a gente quiser moleza, nós vamos ter péssimos resultados. A vida é dura. O mundo está aí para mostrar diariamente, na TV, nas redes sociais, o quão dura é a vida. Então a gente vai aprendendo algumas coisas aqui, nesse texto da palavra de Deus, 3 verdades que eu vou aprendendo. E a primeira delas é fidelidade na mensagem. Repete comigo: fidelidade na mensagem. Versículo 1 vai dizendo: de tal maneira falaram que creu grande multidão. De tal maneira eles falaram, de tal maneira eles compartilharam a palavra, que uma grande multidão aceitou a Cristo. O ambiente era hostil. Irmãos, nós vamos ter momentos, ambientes hostis. No trabalho, na escola, às vezes na vizinhança. Nós vamos ter em vários lugares ambientes hostis. Como é que eu e você estamos preparados para agir ou reagir quando o ambiente é hostil? E quando eu falo hostil, é quando o ambiente não gosta da verdade, quando o ambiente não gosta da luz, quer fazer as coisas escusas, escondidas, de qualquer jeito, camuflada. Essa é a sociedade. A sociedade pensa assim: se é bom para mim, está ótimo. Se eu tenho que passar por cima de alguém, está ótimo. No ambiente hostil, Paulo e Barnabé, eles estavam num ambiente hostil, eles não mudaram a mensagem. Olha que coisa interessante. Mesmo no ambiente hostil, não mude a mensagem que Deus deu para você. Mesmo no ambiente hostil, não duvide que Deus tem algo através de você para abençoar a vida de alguém, para alertar a vida de alguém. O texto vai me ensinando que eles não adaptaram o evangelho para agradar.
Isso é muito interessante. A gente faz a adaptação do Evangelho para ganhar o coração de alguém, não para agradar. Ah, mas se eu não agradar a pessoa... Irmãos, você não está aqui para ser aprovado pelas pessoas. A gente não está aqui para pisar nas pessoas. A gente está aqui para ser fiel à mensagem que Deus nos deu. É uma grande diferença. Eles falaram de tal maneira, Paulo e Barnabé, que o Espírito Santo confirmou a palavra. O meu e o seu papel é pregar a palavra, irmãos. Converter é papel do Espírito Santo de Deus. Se a pessoa não aceitar, é uma questão dela. A pessoa que ouve e rejeita, não é comigo, não é com você, é com Deus. O nosso papel é falar a palavra com autoridade, com graça, com entendimento, com convicção, com experiência, mas não é nem meu, nem seu papel convencer a pessoa. 2 franceses jovens vieram lá da França, logicamente, e passaram 2 meses aqui. E um deles, o Clement, estavam sentados e íamos fazer devocionais diárias, de terças e quintas, né? E ele faria todos os dias. E eu falei assim: o que você quer? E ele dizia assim: eu quero ter uma experiência com Deus. Eu não vou conseguir evangelizar porque eu não creio nisso. E eu falei para ele: eu não estou aqui para te convencer. Ele estendeu a mão e falou assim: obrigado. Eu não quero que ninguém me convença. Eu quero ter experiência com Deus. Amados irmãos, as pessoas estão olhando para nós. As pessoas estão vendo, percebendo, sentindo exatamente, né? Olha só, como que você reage diante das dificuldades? Como você reage quando você ouve algo ou alguém falando mal sobre você? Como que você reage quando alguém faz mal para você? Ou te prejudica? Como que você reage? Como você reage quando alguém mente sobre você? Como é que a gente reage? Como é que você reagimos? Talvez, pode ser, espero que não, que você possa reagir reclamando, ficando triste, cabisbaixo, reclamando, dizendo ao mundo é assim mesmo, não tem jeito. Essa é uma possibilidade. Mas existe uma outra possibilidade melhor. Como que você reage quando todas essas coisas acontecem? Você deve ter coragem, ousadia para superar, para vencer, para que a pessoa com o tempo possa ver que o que falaram sobre você não era verdade. As mentiras que contaram sobre você não era verdade. Que a maneira de tentar te prejudicar não era verdade, você conseguiu superar, dar a volta por cima. Essa é a maneira que eu e você, como crente em Jesus, precisamos reagir, meus irmãos. Eu brinco dizendo daquela filme antigo, né, que falava assim das hienas: ah, céus, ah, vida, oh, azar, que vai reclamando de tudo. Irmão, reaja, mas reaja de maneira positiva. Tudo posso naquele que me fortalece. Onde está o princípio aqui? Está na fidelidade da mensagem, não na popularidade do mensageiro. Muitas vezes vamos pregar algo em que as pessoas não gostam. Eu não estou preocupado. O meu papel é entregar aquilo que Deus colocou. Se A ou B não concorda, não é comigo. Eu estou sendo fiel à mensagem recebida do próprio Deus. E essa pessoa, ou as pessoas, elas vão prestar contas para Deus. Eu vou prestar conta daquilo que Deus pediu para mim. Há um personagem na história chamado Dietrich Bonhoeffer, bastante conhecido. É um alemão. E mais ou menos ali nos anos de 1945, ele lá na Alemanha era o regime nazista, e ele conta que ele, como pastor de uma igreja luterana, aquele sistema passava pelo crivo para que o governo nazista pudesse aprovar ou não os pregadores ministrarem ao domingo. Então imagina, o pastor Djalma tem que entregar a mensagem para o governo
brasileiro, ele vai dizer se eu posso ou não, ou o que eu posso ou não ministrar. Isso acontecia aqui na época do regime nazista. Vários pastores cederam, fizeram concessões, ajustes, barganharam e continuaram pregando. Dietrich Bonhoeffer, o que ele fez? Ele disse que não existe ninguém maior na igreja do que o nosso Senhor, e nem o governo é maior do que o Senhor da igreja. E por causa disso, o que aconteceu? Ele foi perdendo posições, ele começou a ser perseguido, ele foi para a cadeia, ele foi para um centro de concentração chamado Flossenburg, e em 1945 ele foi enforcado neste campo pelos nazistas. Mas antes dele ser enforcado, ele escreveu uma frase baseado em Atos 14, que diz: quando Cristo chama um homem ou uma mulher, ele o convida a vir a morrer. Quando Deus nos chama, meus amados irmãos, o convite é para a morte, ou seja, não é a minha vontade. Você está vivendo baseado na sua vontade ou na vontade de Deus? Porque quando a gente vive baseado na nossa vontade, é aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. E quando eu começo a viver aquilo que Deus tem para mim, é diferente. E eu e você precisamos matar o nosso eu diariamente. E se eu não faço isso hoje, amanhã ele vem mais forte. E na próxima semana mais forte ainda. É uma luta constante. Dietrich Bonhoeffer, ele poderia ter garantido a liberdade dele simplesmente negociando a fé e a verdade. Mas ele preferiu morrer e dizendo assim: eu creio em tudo que eu preguei. Amados, é algo assim muito forte. Nos nossos dias de hoje, talvez a gente não tenha ainda um sistema totalitário como era o sistema nazista. Mas a gente ouve, percebe, e eu pelo menos tenho visto, tanto no Brasil como fora no Brasil, a gente suavizando a mensagem do Evangelho, a gente negociando a mensagem do Evangelho, talvez para ter aceitação, para ter ibope, mas amados irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinando que todas as vezes que eu e você negociamos a mensagem, nós enfraquecemos o poder transformador. Todas as vezes. Um não crente, uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que não conhece Jesus, ela precisa, quando olha para mim e para você, ela precisa corar de vergonha. Porque quando ela olha e conhece a nós, vai ver que nós não mentimos. Como é que está o nível de verdade na minha vida, na sua vida? Nós não mentimos, nós não roubamos, nós não caluniamos, nós procuramos a cada dia viver a palavra na sua plenitude. E quando um não crente olha para nós, ele precisa corar de vergonha, porque ele começa a ver alguém que é mais parecido com Jesus, que usa os princípios do reino e não os valores da terra. E ele precisa dizer assim: com aquele não dá para brincar não, com aquele não dá para pedir para colocar debaixo do tapete, que ele fala a verdade. O Evangelho não precisa de retoques, precisa de mensageiros fiéis. Não precisa retocar, negociar. Ele precisa de gente que entrega a mensagem que Deus mandou falar. E a pergunta para a nossa reflexão é: temos pregado para convencer pessoas ou para glorificar a Deus? Quando a verdade incomoda, você continua. Irmãos, nós precisamos pregar para agradar a Deus, não para agradar as pessoas. Nós não somos perfeitos. Aquele que é perfeito investe na nossa vida para que a gente possa ser o cheiro suave, o bom perfume de Cristo Jesus. Que as pessoas vão dizer assim: olha, está tão difícil, vamos chamar o Djalma, porque quando ele ora, Deus age. Vamos chamar a Hélida, porque quando ela começa a ministrar, a coisa muda. As pessoas precisam procurar você, porque vai perceber, você está conectado com aquele que vive todo poderoso. Então é muito importante
a gente entender isso, né? Não negocie o conteúdo da fé. O evangelho precisa ser anunciado com clareza e com convicção, mesmo que isto vai custar a sua aprovação. Tem gente que sabe, falou, não vou pedir para fulano, porque eu sei que ele já vai dizer não. Tudo que ele faz, ele vai fazer a coisa certa. Se é para fazer coisa errada, não pede para fulano. Não faça concessões. Segunda coisa verdade que eu aprendo, verso 2, 3, 4 e 5, fala a reação à verdade. Repete comigo, a reação à verdade. Versículo 2 diz assim, mas os judeus incrédulos incitaram os gentios e irritaram o ânimo deles contra os irmãos. Pregação verdadeira, meus amados irmãos, divide ambientes. Há quem creia e há quem resista. Sempre quando nós estamos ministrando a palavra de Deus, sempre vai ter esses dois grupos. Vai ter gente que abre o coração e aceita, e vai ter gente que resiste. E de novo, não compete nem a mim nem a você convencer ninguém. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus. Ele vai acontecendo. Agora, o que esses textos aqui de 2, 3, 4 e 5 me ensinam? Primeira coisa, mas os judeus incrédulos, essa expressão usada aqui significa literalmente os judeus desobedientes ou os que se recusaram a crer. Olha que interessante. Hoje com as meninas aqui fomos à praia. A gente fala assim, passa protetor solar. Porque se não passar, e eu vivi isso, mesmo passando protetor solar, irmão, eu fui esses dias na praia, eu fiquei vermelho que nem camarão, com protetor solar e tudo. Mas a gente fala assim, passa protetor, e a pessoa não passa. Nós não estamos falando de uma criança como o Theo. Às vezes Deus faz exatamente isso. Djalma, não faz isso. E você vai lá e faz. Desobediente. Nós sabemos que é certo e não fazemos. Essa é uma coisa. Esse texto, ele está dizendo justamente os judeus incrédulos, é porque eles sabiam o que devia fazer e não fizeram. Eles se recusaram a crer. Eu sei que se eu aceitar, eu posso crer, mas eu estou me recusando. É o outro sentido aqui, não é apenas a descrença intelectual. Ele não está apenas intelectualmente dizendo, olha, eu não vou crer, mas o sentido é rebeldia ativa contra a verdade revelada. Olha só, rebeldia ativa contra a verdade revelada. Eu sei que isso é verdade, mas eu me recuso, eu não quero, eu sei que é verdade, mas eu estou escolhendo a desobedecer. Às vezes fazemos isso. Deus, eu quero tanto, eu quero tanto, eu quero. Deus não proibiu, Deus permitiu, mas também viu os frutos. Escolhas erradas, decisões equivocadas trazem consequências, às vezes para o resto da vida. Eles ouvem a mensagem, mas eles resistem à fé, movidos pelo quê? Inveja, orgulho religioso, medo de perder influência. Olha o que no capítulo 13, versículo 45 diz: quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemaram, ou seja, mentiram, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Irmãos, quando a gente pega essa atitude de desobediência, de rebeldia, olha que ponto chega. Movido pelo quê? Pela inveja, pelo orgulho, medo de perder a projeção, a autoridade, o espaço. Qual é a lição? Incredulidade não é neutra, ela se torna militante contra o Evangelho. Quando alguém escolhe desobedecer, quando alguém escolhe ser rebelde, ele não apenas está tomando a decisão de, para mim mesmo, para si próprio, ele está tomando a decisão também de militar e envolver outros na mesma perspectiva. Eu aprendo também nesse versículo 2 que eles incitaram os gentios. O verbo grego aqui, apegeiran,
significa agitar, provocar, inflamar. Esses judeus não apenas discordaram, parou apenas no lado intelectual, não. A rebeldia significa que eles decidiram, irmãos, incitar, envolver outros. Eles mobilizaram outras pessoas para se opor. Eles começaram a manipular a opinião pública. E olha só, provavelmente com quê? Mentiras, distorções, acusações. Isso não foi só isolado. Se você olhar para Mateus capítulo 27, versículo 20, os chefes dos sacerdotes e anciãos convenceram a multidão a pedir a libertação de Barrabás e a crucificação de Jesus. Percebe que quando você toma uma decisão, quando alguém toma a decisão de recusar, de ser rebelde, de ser desobediente, ele não apenas está tomando a decisão para si, ele começa a influenciar os judeus com medo, com inveja. Eles fizeram o quê? Eles começaram a incitar, olha, nós preferimos Barrabás, solta Barrabás, ladrão, condenado, preso, mas crucifica Jesus. O mundo lá fora quer exatamente isso. O mundo lá fora não quer que você cresça. O mundo lá fora quer que você fique no mesmo nível que eles, na lama. Eles não querem pagar o preço para subir, para superar, para vencer. Eles querem que você fique no mesmo nível da lama. Esse é o padrão do mundo. Por isso que é luta, irmãos. A cada dia acordamos, temos que escolher. Quando a fé avança, a oposição se organiza. Sempre há movimento do Espírito Santo de Deus, mas também o inimigo se levanta em um contra-movimento. O Espírito Santo de Deus está tentando conduzir você para descobrir a vontade soberana dele, mas o inimigo, se você for lá em Lucas, quando fala da tentação de Jesus, capítulo 4, acho que versículo 18, quando o inimigo levou, né, para o deserto para ser tentado pelo diabo, o que acontece é que quando chegou lá, ele tenta em 3 momentos, e no final, diz o texto, que o diabo o deixou até o momento oportuno. O diabo vai tentar, ele não consegue te derrubar, ele afasta até o momento oportuno. Uma outra coisa que eu vou aprendendo dessa realidade é que esses judeus irritaram o ânimo deles, daqueles que se converteram do povo contra os irmãos. O verbo aqui é kakum, pode ser traduzido de envenenar, corromper ou tornar hostil. Você vê que o movimento da desobediência tem 3 níveis. Eu rejeito, eu não quero, eu entendo, mas eu me recuso. Eu me rebelo. Segundo movimento, eu começo a envolver outros para pensar como eu vou manipulando. E o terceiro, eu vou envolvendo de maneira que a atitude daqueles possam corresponder com aquilo que eu quero. É semear ressentimento, esse veneno, é uma guerra psicológica, emocional contra os crentes. É isso que eles querem, é colocar essa semente, esse veneno na sua vida, no seu coração. Eles conseguiram plantar na mente dos gentios uma narrativa contrária a Paulo e a Barnabé, os missionários de Deus. É como aqui na região da praia, os portões são de alumínio, as janelas são de alumínio. O que vai acontecer se você colocar um portão de ferro, uma janela de ferro? Vai corroer. É exatamente isso que vai acontecer. Essa é a tentativa de quem vive desobedecendo. A brisa vai corroendo o ferro. A desobediência vai corroendo a fé, vai corroendo o bom costume. Aquela paixão que você tinha antes vai sendo corrompida, destruída, diluída, e aí então é impressionante. O ataque mais perigoso não é um ataque físico, irmãos, mas é o ideológico e emocional. O diabo, ele trabalha para corromper o ânimo meu e seu, distorcendo percepção, destruindo reputação,
do servo de Deus. Vai armando ciladas. Se eu e você não estivermos conectados, nós caímos nas ciladas. E quando a gente cai, a gente perde a moral. O Evangelho expõe o pecado, confronta o orgulho humano, por isso gera uma reação. A gente pode expor com amor, com jeito, mas falando a verdade. A exposição não é sinal de fracasso, é sinal de impacto. Não é fracasso, é impacto. Quando a gente começa a falar a verdade, mesmo com amor, com jeito, mas com autoridade, isso vai causando impacto, porque as pessoas não terão moral para dizer: como que eu vou corrigir ele quando a minha vida é assim? O princípio aqui é que quando o Evangelho confronta, o inferno reage, porém Deus sempre sustenta a mim e a você, nunca vai abandonar. Eu lembro da experiência de Elaine Katsui, uma missionária que era lá da igreja em Campo Grande, solteira, e ela foi para a cidade de Porto Murtinho. Eu cheguei a morar, quando saí de Recife, fui morar na cidade de Porto Murtinho, 3.544 pessoas, já contando meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. Imagina, saí de frente de Boa Viagem, na praia, fui morar diante do Rio Paraguai. E é interessante que a Elaine foi morar lá. Havia uma congregação que foi começada, e havia Dona Maria. Dona Maria era uma mãe de santo, gostava de fazer trabalho de macumba, que era uma beleza. E aí então, a Elaine Katsui começou a fazer amizade com a Dona Maria. A Dona Maria preparou manjar, sabe aquele manjar branco, gostoso, doce, e levou para a Elaine. A Elaine pegou, você sabe que missionário, pastor, come pouco, e aí comeu a primeira tigela, comeu a segunda tigela. A Dona Maria falou: tá gostoso? Ela disse: Dona Maria, tá uma delícia, vou repetir a terceira vez. Foi quando a Dona Maria disse assim: que Deus é esse que você serve? Eu quero para você cair morta na segunda colherada. E a Elaine disse: esse Deus a quem sirvo, Ele cuida e livra em todo o tempo. A Dona Maria caiu de joelhos naquele dia, entregou a sua vida para Jesus. E eu perguntei: Elaine, o que ela pôs? Ele falou assim: eu nem quis perguntar, porque ela já tinha falado que era alguma coisa envenenada, e Deus já tinha me livrado da morte, eu nem queria saber. Deus sustenta, irmãos. Mesmo diante das ciladas do mundo, do inferno, Deus sustenta quem é fiel à sua mensagem. E todas as vezes que a gente entrega a mensagem de acordo com a vontade de Deus, há uma reação do inferno. O inferno não quer que você creia que tudo pode naquele que o fortalece. O inferno não quer que você diga e declare: o Senhor meu pastor e nada me faltará. Ele quer impedir de você crer, de você avançar, de você superar. Essa é a missão do inferno: impedir que você creia e viva os projetos de Deus. Como reagimos quando a mensagem do Senhor é rejeitada? Quando eu e você pregamos, medimos o sucesso pelo número de ouvintes ou pela obediência a Deus? Eu não vou ter problema nenhum de passar a vida inteira pregando para 30, 40 pessoas. Eu não tenho dificuldade. Até o momento que eu estou crendo que eu estou fazendo o meu melhor e obedecendo a Deus. Mas eu sei também, porque eu clamo: Deus, eu quero trabalhar com pessoas que estão buscando o Senhor. Eu quero poder investir na vida de pessoas que estão com o coração aberto para ouvir a Tua voz. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai trazer e vai me levar em direção a essas pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não fuja da oposição. Os ataques não significam que Deus abandonou o campo. Muitas vezes significa que o reino está avançando. As trevas batem em retirada. As trevas sabem que seus dias estão contados. Terceira e última coisa que eu aprendo: coragem de continuar. Repete comigo: coragem de continuar. Verso 6, verso 7, que diz assim: e sabendo disso, fugiram para Listra e Derbe, e ali pregavam o Evangelho.
Amados, Paulo e Barnabé não desistiram de pregar. Eles foram perseguidos, maltratados. E aí então eles viram que tudo que podia ser feito, foi feito. Eles decidiram mudar para outras cidades, mudaram o endereço. Eles não pararam de pregar. Eu e você não devemos, não podemos parar de ministrar a palavra de Deus, o amor de Deus. É interessante que o inimigo pode até fechar portas, mas ele não pode manter você calado diante do chamado de Deus. Fechou uma porta, não tem problema, eu vou para outra. Uma cidade está se recusando, eu vou para outra. Não pare de falar daquilo que Deus tem feito, ministrado. Fale do amor de Deus sinceramente. Se alguém rejeitar, não desanime, continue falando para outros. Lembre-se, o seu papel não é convencer ninguém, seu papel é falar do amor de Deus, com graça, com alegria. Deus vai colocar pessoas diante de você, com fome de Deus. Uma vez, lá na cidade de Marília, São Paulo, estávamos na igreja, primeira igreja batista de Marília. Eu fui visitar um pequeno grupo, eu e o pastor William, nós dois lá de Campo Grande, e esqueci o nome do rapaz agora. Era depois da universidade, então a universidade mais ou menos terminava 10h30 da noite, o pequeno grupo ia começar 11 horas da noite. Eu e o pastor William estavam lá, e aí tinha mais ou menos 23, 26 jovens numa sala, num apartamento. Cantou uma música, e o líder, Tiago, agora eu lembrei, Tiago, ele perguntou assim: quem aqui gostaria de ser líder de pequeno grupo? 3 pessoas ficaram de pé. Uma delas estava do meu lado, e depois conversei com ela: o que te levou a querer ser líder de um pequeno grupo? Ele disse: eu não posso deixar de ser grato a Deus, que me tirou do inferno e me trouxe para o seu reino. Eu vou gastar minha vida servindo a Deus. E aí, terminou, eu e o William estávamos indo para o hotel, e aí o Tiago falou: não, eu vou levar vocês. Pegou o carro, nos levou, e eu fiz a seguinte pergunta: meu querido Tiago, como é que você consegue levantar tantos líderes da maneira mais simples? Ele falou: sabe o que aconteceu? Por 3 vezes, eu cheguei na direção do meu pastor e disse: eu vou entregar o pequeno grupo, eu não aguento mais, é difícil, é complicado. E aí o Espírito Santo trabalhou comigo o seguinte: você está pedindo para eu mandar, Deus, mandar gente para o seu pequeno grupo. Você, Tiago, vai cuidar das pessoas? E no coração dele ele sabia: não, eu não estava pronto, nem queria cuidar das pessoas. Eu queria que as pessoas chegassem prontas, eu queria que as pessoas chegassem transformadas. E aí Deus ministrou o coração: eu nunca vou mandar para o seu pequeno grupo ninguém, se você não estiver pronto para cuidar de pessoas. Se chegar 10 pessoas aqui, irmãos, ou uma, se nós não cuidarmos dela e não dermos atenção, um amor genuíno, ela não fica. Sabe por quê? Porque às vezes, e já tive igreja assim, em que eu estava lá fora e Deus falava assim: não se preocupa não, Diabo, você está achando a igreja fria? Eu também não consigo nem entrar, e quando eu entro, eles não me ouvem. Meus amados irmãos, os servos de Deus não recuam, se adaptam sem abandonar a missão. Se você ler a história de Hudson Taylor, que é de 1832, ele é da Inglaterra, ele queria servir a Deus, médico, ele falou: eu vou servir aqui na Europa, em algum país da Europa. Mas as portas se fecharam dentro da Europa para ele, mesmo como médico. E ele, assim, desanimado e tudo, ele fez uma oração, e eu anotei aqui. Certa noite, desanimado, ele orou, dizia assim: Senhor, se não posso ir aonde eu quero, leva-me onde tu queres. E depois desse dia, eu não sei, a biografia não conta quanto tempo depois, começou a vir no coração dele um país que ele nunca imaginava, ele não tinha informação nenhuma, que era a China. E aí, mesmo diante disso, é interessante que Deus não somente colocou diante dele a China, esse país muito grande,
e ele criou uma organização chamada China Island Mission, que quer dizer a missão para o interior da China. Ele não foi só para a capital, ele foi para o interior. E é interessante que quando Deus colocou isso no coração, ele tinha algumas dificuldades. Primeiro, ele pegou enfermidades, ficou doente. O Pedro não tocou hoje porque ficou doente essa semana. Melhorou só por causa das meninas. Não, brincadeira. Ele já estava tomando remédio, sendo cuidado. Mas as enfermidades impedem da gente desenvolver o ministério. Isso aconteceu na vida de Hudson Taylor. Doenças, enfermidades. Mas ele não parou, ele continuou buscando a Deus. Aí vieram uma segunda realidade, a dificuldade financeira. Você tem dificuldade? Imagina que você não tem dificuldade. Mas Hudson teve. Levantar recursos para o sustento dele, para ir para o campo, para um lugar onde ninguém sabia. Não tinha tecnologia que nós temos hoje, isso em 1832. Nós somos em 2025. Eu estou indo para 35. Estou voando, né? Sabe, amados irmãos, as dificuldades financeiras. Mas não parou aí. Enfermidades, recursos, a igreja era fria. A igreja não queria saber investir em missões. Mesmo assim ele foi. Mesmo assim ele desenvolveu um trabalho. Mesmo assim ele foi para o interior. Em 1950, a China, como ela forte no comunismo, ela fez um decreto que todo missionário, todo pastor estrangeiro tinha que sair do país. Imagine, de 1832 até 1950, houve pregação, crescimento da igreja, e aí a partir de 50 todo mundo teve que sair. Passaram alguns anos, a porta se abriu, os missionários voltaram imaginando, nós vamos ter que começar do zero. Para surpresa deles, a igreja que eles deixaram cresceu 5 vezes mais do que quando estava na mão dos estrangeiros. Ninguém para o movimento da palavra de Deus, o avanço do reino de Deus. Vai avançar, vai crescer. A escolha que eu e você temos é, podemos ficar de fora ou podemos ficar dentro do projeto que Deus tem. Deus fechou as portas para aquele servo na Europa, mas abriu na Ásia. Nós cantamos aqui. Deus fecha a porta, é sobre ele. Deus abre portas, é sobre ele. A vontade de Deus vai ser realizada, quer você queira ou não. As portas fechadas de Deus não são rejeições, são redirecionamento na nossa vida. Quando uma oportunidade se encerra, não é o fim da missão, é o começo de uma nova etapa no mapa de Deus. E você precisa estar abertos para isso. As portas que se fecharam no chão são as mesmas que Deus usa para nos empurrar na direção do céu. Sempre vamos viver experiências. E quando a gente está nas mãos de Deus, a gente sabe que Deus sempre tem algo para nós. E a pergunta é, quantas vezes paramos por causa da resistência? Dificuldade, limitação, resistência. Não, eu vou parar. Estamos dispostos a continuar, mesmo que seja em outro lugar ou de outra forma? Ah não, Deus, tem que ser aqui em João Pessoa. Se não for aqui, estou fora. Hoje brincando, e eu já falei isso na igreja, não deixe, se você não quer ir para algum lugar no mundo, não deixa Deus saber. Porque se Deus souber, provavelmente Ele vai te levar para lá. Pastor, o senhor está dizendo que Deus vai me levar para aquele lugar que aqui na minha mente eu não quero ir. Então Deus sabe tudo, inclusive o seu pensamento. Salmo 139 diz que a palavra nem chegou na ponta dos lábios, Ele já sabe de tudo. Então não deixa Deus saber. Se a porta se fecha, não é o fim, é uma mudança de rota. Deus usa as oposições para expandir o alcance da mensagem. Tudo é sobre Deus, tudo é para a glória de Deus. Continue pregando, continue discipulando, ensinando, servindo, mesmo quando parece difícil. Concluo dizendo o seguinte: a missão continua viva quando há fidelidade, coragem e perseverança. Fidelidade,
coragem e perseverança. O evangelho não é avaliado por aplausos, mas pelos frutos espirituais. Não deixe, não fique, não espere ninguém dizendo assim: Djalma, que trabalho bom. Não espere, porque muitas vezes o seu nome não vai ser lembrado, citado, reconhecido, mas você sabe, eu estou fazendo isso para Deus. O sucesso da missão não está na aceitação, está na obediência. Quando o evangelho é pregado com fidelidade, alguns creem, isso é para a glória de Deus, mas vai ter gente que não vai crer, é problema dele com Deus. Outros vão resistir, isso leva à luta espiritual, à batalha espiritual, porque pode ser o nosso filho, nossa filha, o pai, a mãe, um parente, e a gente precisa lutar espiritualmente, dizendo: Deus, toca no coração, transforma a vida. Mas em ambos os casos, os que aceitam e os que resistem, Cristo é anunciado e o reino vai avançar em nome de Jesus. É isso aí, meus amados irmãos, que a gente vai aprendendo quando a gente vai estudando a palavra de Deus. Como que você reage em ambiente hostil? Feche seus olhos. Que decisão eu e você precisamos tomar na noite de hoje? Você tem sido fiel à mensagem de Deus? Não é um mensageiro, a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Como que você está reagindo quando há um ambiente hostil, quando há injustiças para com você? Qual é a sua forma de agir ou reagir? Você reclama, questiona, duvida, fica na defensiva, desiste, ou você parte para cima? Ou você começa a dizer: Senhor, me ajuda a ter discernimento da tua vontade soberana. Talvez a reação à verdade, quando você vive a verdade, algumas pessoas não vão aceitar, vão resistir. Elas não vão apenas não aceitar, elas vão tentar persuadir outros a não aceitar. Vão tentar persuadir outros até fazerem escolhas piores. Mas o que importa é que elas precisam ouvir o amor de Deus. Deus não desiste, Deus não esquece, Deus quer que a palavra do Senhor seja plantada no coração das pessoas. Talvez está faltando coragem para você continuar, coragem para pregar num ambiente hostil, num ambiente de rejeição. Talvez está faltando coragem para dizer: Senhor, eu vou engolir as minhas lágrimas, eu vou começar a partir para cima. Talvez coragem para reconhecer: eu não estou orando o quanto eu posso orar. Próximos 40 dias eu vou tirar 15 minutos para orar e dizer: Senhor, fala comigo, faz o meu coração queimar pelo Senhor. Senhor, revela a tua palavra para mim. Talvez está faltando coragem para você. Eu vou ler a palavra, custe que custar, todos os dias. Pode ser 15 minutos, pode ser apenas um capítulo. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, não faça isso com você, não sabote a sua vida. Luta sem antes cair de joelho e que dá direção, que dá diante de Deus. Busca o Senhor diante de Deus enquanto há tempo. Busca o Senhor enquanto há tempo. Busca o Senhor para que haja alegria no seu coração, na sua alma. E clame a Deus e diz: Senhor, eu não consigo crer, eu não consigo avançar, eu não consigo entender. Então vem com o teu Espírito sobre nossas vidas. Pela tua palavra de Atos, capítulo 14. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi fiel à sua mensagem aqui. O Senhor resistiu à indiferença, à frieza. O Senhor